Fala pessoal, vamos falar hoje da importância da folha de Teflon. Para que usar, quando você deve trocar. Então a gente vai passar várias dicas nesse vídeo. Vamos lá, olha só. Isso aqui, para quem não sabe, é uma folha de Teflon. Qual é a função dela? Vamos lá. Tem algumas funções, vou falar algumas delas. Quando você tem uma máquina como essa, né, uma prensa plana, que a chapa já é teflonada, então eu já tenho o Teflon aqui no próprio metal, ok? Isso aqui é uma folha de Teflon, mas eu já tenho um tratamento de Teflon na própria chapa. Alan, para que faz sentido eu usar um Teflon onde já tem Teflon? A função aqui é proteger a chapa. Por quê? Em vários momentos do seu trabalho, vai acontecer, sem você perceber, de você manchar a chapa. Então, numa chapa como essa, se eu mancho ela, o que é que vai acontecer? Eu tenho que desligar a máquina, esperar esfriar completamente. Depois que ela está completamente fria, eu vou passar aqui um pano com veja e aí depois eu vou reaquecer. Eu perdi aí facilmente 1 hora. 1 hora perdida até ela esfriar completamente, até eu limpar ela e reaquecer completamente. Então entenda, o Teflon aqui, ele vira como se fosse uma folha de sacrifício. Eu uso ele para quê? Porque, lembre-se, eu tenho que esfriar a chapa para poder limpar. Se eu mancho a folha aqui, o que é que eu vou fazer? Eu tenho também que esfriar ela para limpar. Só que eu esfrio ela, eu balancei aqui, em 5, 10 segundos no máximo, ela está fria, eu passo um pano, está limpa, volto para o trabalho. Então, veja, em vez de eu gastar 1 hora para poder limpar uma chapa, eu gastei 10 segundos. 1 minuto no máximo, né? Se eu levar o tempo aqui de limpar. Então, é muito mais rápido. Então, numa máquina como essa, ela tem essa função de servir de folha de sacrifício para evitar que a chapa venha a sujar. Segundo ponto, é evitar também, quando eu vou fazer materiais rígidos como pedra, vidro, azulejo, do material rígido entrar em contato diretamente com o Teflon. É o mesmo princípio da sua frigideira. O que é que lá diz na hora de lavar a frigideira? Não passe nada áspero. Então eu uso o Teflon aqui como uma proteção para poder a parte rígida da pedra, do vidro, do azulejo, não entrar em contato e arranhar a minha chapa. E eu perder o tratamento de Teflon que tem nela. Ok? Então, essa é a função para esse tipo de máquina. Máquinas que já são máquinas de qualidade, já tem tratamento de Teflon na chapa. Ok? Quando a sua prensa não tem tratamento de Teflon, não é tão boa como é uma máquina como essa, como as que a gente vê aqui, todas elas têm tratamento de Teflon, o que é que você vai... Qual é a função desse bicho aqui? É ajudar a evitar que você suje a chapa. Por quê? Lembre-se, nessa máquina aqui, se eu sujar a chapa, eu desligo, esfrio, passo um pano, reaqueço, boto trabalhar. Quando você não tem Teflon na chapa, se você sujar a chapa, meu filho, você vai ter que lixar a chapa. Exatamente o que você está ouvindo. Você vai ter que literalmente pegar uma lixinha de ferro e lixar a chapa até tirar o resíduo de tinta. Não tem outra forma. Então entenda, numa máquina como essa é comodidade. Numa máquina que não tem Teflon na chapa é obrigatório, porque senão você vai viver lixando a chapa. Imagina o tempo que você vai gastar para poder limpar essa chapa. Então é importantíssimo ter o Teflon. Quando eu troco o Teflon, vamos lá. Qual é a função do Teflon? Ele ser sujo e eu conseguir limpar facilmente. Não é isso? Então sujou, manchou aqui. O que é que eu faço? Esfrio, passo um pano com veja, limpou, volto a trabalhar. Quando eu preciso trocar esse Teflon, no momento que eu não consigo mais limpar ele, eu já limpei tanto, isso aqui eu vou usar dezenas, centenas de vezes até desgastar completamente. Quando eu percebo que ele está manchando e eu não estou conseguindo mais limpar, está no momento de trocar, ok? Então, aqui na Fortuna a gente vende ele 50 por 60, se eu não me engano. Então, não é obrigado você usar ele todo de uma vez. Vamos supor que eu faço... Aqui está quente ainda, aqui está batendo. Imagina que eu faço azulejos 10 por 10. Então, eu não preciso usar o Teflon todo de uma vez. Eu posso pegar ele aqui, ó, cortar em 4 e vou conseguir usar um pedaço. Cobrir o azulejo 10 por 10 com um espaço sobrando. Vou lá, bati. Se desgastou, eu uso outro pedaço. Depois eu uso outro, depois eu uso outro. Você tem aí, quando você compra aqui na Fortuna a folha de Teflon, não é obrigatório que você use ela inteira. Você pode dividir no meio ou dividir em partes menores, depende do material que você vai trabalhar, logicamente. Mas dá para usar muito, tá? Isso aqui ajuda demais no dia a dia. Outra função em máquinas de baixa qualidade é ajudar a dissipar o calor de forma mais uniforme. Numa máquina como essa não acontece isso, mas em máquinas de baixa qualidade,
você tem normalmente uma concentração do calor só no centro da máquina. Essa aqui ela vai distribuir de forma uniforme em toda a área. Se eu pistolar aqui com laser, aqui no meio, aqui na ponta, em todas as 5 pontas aqui, 5 pontos principais da máquina, vão estar com a temperatura praticamente igual. Vão ter máquinas de baixa qualidade que se eu pistolo aqui uma temperatura, aqui está muito mais quente. Por quê? Porque é uma máquina que ela tem uma distribuição um pouco deficitária. Ela se concentra muito aqui no meio da chapa. Então o Teflon ajuda a espalhar mais esse calor, tirar ele muito do centro, tá? Então é outra função em máquinas de baixa qualidade. Numa máquina como essa, volto a repetir, não é necessário para esse tipo de função, porque a máquina já distribui de forma muito uniforme e perfeita aqui a temperatura. Então, ela vai ter função de folha de sacrifício, função de proteger a chapa de arranhões e função de também ajudar na dissipação do calor em alguns materiais que são feitos em máquinas de baixa qualidade, ok? Então, o Teflon é uma ferramenta quase que obrigatória para quem trabalha com personalizados. Alan, se eu não tenho Teflon, o que é que eu faço? Você tem a opção de estar usando folha de papel sulfite, que às vezes nem resolve também, porque dependendo da migração de tinta, ela vai transpassar a folha e vai manchar. Tá? Você pode usar papel sublimado e aí vai sair mais caro. Então, por isso que a gente recomenda que você use sempre a folha de Teflon, porque é uma folha que eu vou reaproveitar dezenas, centenas de vezes. E aí, quando ela vai para o lixo, ela já se pagou faz tempo. Tá? Só que economizou de tempo e de trabalho e evitou que você manche materiais. Porque acontece o seguinte, se eu mancho a chapa, eu não percebo, tá? O que é que vai acontecer? Quando eu for bater o próximo produto, a chapa vai manchar o próximo produto. E aí eu perdi o produto. Então sai muito mais barato ter a folha. Tá? Evita que você perca materiais. Beleza? Para comprar o Teflon, você pode vir aqui na loja física, pelo WhatsApp, pela loja virtual. Lembrando que não só o Teflon, tá? Tá quente porque a máquina estava ligada aqui, tá pegando fogo aqui. Estou de lado de um forno praticamente, estou suando. A prensa, o Teflon, todos os materiais que você está vendo aqui no vídeo são vendidos aqui na Fortúria. Lembrando que a nossa prensa tem 2 anos de garantia, parcela em 12 vezes sem juros e você ganha curso de Cora, curso de sublimação e curso de DTF. Beleza? Mais informações, o WhatsApp está aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.